Glória Antonieta Macedo. Glorinha. Assim, eu desde o começo, quando eu conheci o grupo, comecei a estudar um pouquinho, porque realmente nós somos totalmente ignorantes, no sentido de desconhecermos essa etnia. E eu lembro muito, gosto de lembrar muito do Paulo Freire, que ele dizia que todo encontro fortalece você. Não tem como você sair diferente positivamente de um encontro que você reflete, que você discute. Eu acho que foi uma oportunidade muito importante para nós. A Secretaria de Educação precisa se abrir para aprofundar a respeito da etnia cigana e, ao mesmo tempo, estabelecer laços com outros parceiros de outras etnias também, para aprofundar essa reflexão a respeito do preconceito, que é tão arraigado e faz que propicia assim, as convivências difíceis, de sofrimento, de dor, de exclusão. Então, acho que foi um momento significativo para todos nós, e nós queremos continuar nessa discussão, nessa reflexão, e querendo que o trabalho nas escolas ele seja o mais significativo possível. Bem, gostei. Eu era um pouco ignorante em relação à cultura cigana. Me impressionou, me emocionou, me envolveu, me capturou. Gostei muito. No final vim até aqui cumprimentar o pessoal para me chegar mais. E acho que tinha que divulgar mais, né? Para alimentar um pouco, porque a gente fica nessa questão da ignorância. E aí, às vezes, a ignorância vem, né? E a questão da palavra que faz o pensamento, e a gente começa até a criar preconceitos, né? A ignorância faz isso. Mas foi uma oportunidade gloriosa, adorei. Como é seu nome? Elizabeth Pinheiro. Eu trabalho aqui na Secretaria de Educação, na extensividade, e também sou professora de artes cênicas, dou aula na Escola Calústico Baker. E vou estar levando isso para os meus alunos, com certeza. Vou estar compartilhando essa experiência com eles. Eu sou Cláudia Petrina, sou atriz, bailarina, professora de artes cênicas, e estou muito feliz com esse encontro de hoje, com a cultura cigana, porque eu também sinto que eu tenho uma alma cigana, tenho pesquisado muito as etnias todas que dialogam com a nossa etnia brasileira, e para mim foi um presente ter encontrado hoje aqui, né, os maiores representantes dessa cultura cigana que a gente nem sabe que ainda tem tão forte na nossa cidade do Rio de Janeiro, né? E eu queria parabenizar quem teve essa iniciativa, e que venham outras, né? E que a gente possa se aproximar cada vez mais dos nossos ciganos, né? Que no fundo todos têm uma raiz muito próxima, né? Foi um presente. Viva a diversidade de todos os povos e a união. Elizabeth, sou professora aposentada da rede. Eu adorei essa oportunidade, é uma oportunidade assim única. Que bom que a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, como sempre inovadora, como sempre à frente de todas as questões educacionais, dá a oportunidade da etnia cigana se apresentar de forma tão bonita, de forma tão lúdica e ao mesmo tempo tão esclarecedora. Parabéns ao Milton Facete, parabéns à equipe, parabéns à Secretaria por essa abertura. É o grupo Cultura e Arte Cigana. A gente vai conversar um pouquinho com vocês por que desse trabalho amanhã de hoje. E como eu estava falando que as palavras têm temperatura, os ciganos e ciganas, eles são, todo mundo sabe disso, são altamente discriminados, estereotipados, a gente conhece pouquíssimo. Quantas pessoas aqui conheciam essa etnia? Por gentileza, levanta a mão. Poucas pessoas. Conhecem a fundo? Superficialmente. Quando a gente conhece superficialmente, a gente pode ter alguns preconceitos. E esses preconceitos podem se transformar em discriminação, e sofrimento, e humilhação. Os meninos e as meninas estão dentro das nossas escolas. Infelizmente, nós deixamos passar muito tempo para tratar dessa questão. Mas sempre é tempo. Não é, gente? Sempre é tempo. Caiu a minha ficha, há 2 anos atrás, participando de uma conferência estadual, quando um grupo estava presente e fez essa reclamação. Legítima, totalmente legítima. Que nós não tínhamos aberto espaço ainda para discutir essa questão, conhecer, se apropriar. Para quê? Para transformar. Não é isso? Então, o objetivo da manhã de hoje é nós conhecermos um pouco,
porque vamos nos aprofundar, estava acabando de pedir a eles, literatura séria, vídeos que a gente sabe, porque na internet internet é um mundo, né? Não dá para você sair indicando sem verificar se é legítimo, e nós, como não conhecemos, não podemos avaliar. Então, nós já solicitamos, porque depois todas as pessoas que estão aqui receberão essas indicações, tá? De documentários que tem na internet, de literatura, né? E assim, gente, quem aqui também já ouviu falar num projeto que tem o nome Rio Escola Sem Preconceito? Ok, que bom, uma boa parte. Pois é um projeto que tem como objetivo trabalhar exatamente isso. Porque, gente, o preconceito e a discriminação é uma escolha, é uma opção nossa, ou não é? O cérebro, né, tem uma área aqui do cérebro que chama lobo frontal, que é a área da decisão, do julgamento. Então, quando nós vemos algumas coisas que causam estranhamento, o cérebro às vezes estranha, é uma coisa. Agora, a opção de ter preconceito é nossa. A gente começa a conhecer, aprender, e o preconceito vai diminuindo, porque todos nós temos os nossos preconceitos. Só que a neurociência conta pra gente que o preconceito, ele causa dor, que é considerada dor física para o cérebro. É tão doído, é tão sofrido, que é como se, o cérebro registra como se fosse uma dor física. Porque ter pertencimento não é opção, é necessidade. Não é um desejo, simplesmente. Ter pertencimento, ter visibilidade, ser considerados sujeitos, é uma necessidade humana. Há muito tempo atrás, em algum lugar, pode ser aqui, pode ser acolá, existia um cigano. Um cigano meio palhacento, meio barulhento. Ele era tão branco, mas tão branco, ele tinha os pés tão brancos, que ele era conhecido como Várzea, o cigano, os pés brancos. O Várzea andava por aqui, andava por ali, andava por lá, ele ficava brincando com todo mundo, ele era muito feliz. Aliás, ele levava uma vida razoavelmente boa com a sua mãe na sua casa. Dá licença, deixa eu me atrasar aqui. E Várzea ficava correndo pra aqui, correndo por lá, fazendo brincadeira com todo mundo, até que um dia a Várzea ficou... Mãe! Mãe! Ô mãe! 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 O que é, menino? O que você tá querendo, menino? Mãe! Tá muito bom por aqui, mãe. Mas eu tô precisando correr mundo. Menino! Correr mundo, menino! Que é isso, menino? Tá querendo sair de casa? Você vai me deixar sozinho? Não, mãe. A gente vive bem. Mas eu tô querendo conhecer outras pessoas. Conhecer outro mundo. Conhecer gente nova. Menino, toma cuidado. Essa vida, esse mundão aí é muito mal. Não, mãe. Eu tô com vontade de sair pelo mundo, conhecendo pessoas novas. Meu filho. Você já cresceu. Você já é adulto. É melhor que eu me acostume com isso. Pode ir pelo mundo, meu filho, mas toma cuidado. Toma cuidado com a tua vida. Toma cuidado, tem gente muito mal. Tá legal, mãe? Eu vou pelo mundo. E Várzea saiu correndo por aqui. Saiu correndo por lá. E ele corria, e ele corria. Na sua caminhada, Várzea viu ao longe. Gente, é um acampamento cigano. Eu vou chegar até lá. Eu vou chegar. Nossa, é um acampamento cigano. E aqueles ciganos brincam, dançam. E eles dançam diferente. Eles dançam uma dança bonita. Nossa, todo mundo rindo. Todo mundo dançando.
totalmente cigano, chegou a Várcia e falou: Várcia, pode entrar, Várcia, pode se juntar a gente, vamos brincar, vamos correr o mundo, vamos dançar. E ele saiu. E naquela visão, Várcia começou a viver com aquele pessoal. E ele dormia na carroça, dormia debaixo da carroça, ele brincava com todo mundo ficava brincando com ele. Mas no meio daquela alegria toda, Várcia viu alguém muito interessante. Era uma mulher. Bonita. Linda. Era cigana. Uma cigana. Uma rosa vermelha no cabelo. Nossa, olhou pra ela. Sabe como é que é esse negócio de paixão à primeira vista? Alguém aqui já teve paixão à primeira vista? Alguém aqui já foi traído pelo coração? Aquela traição gostosa. Várcia foi traído pelo coração. E ele se apaixonou pela moça da rosa vermelha. Ela também olhou para ele. Aliás, eles se apaixonaram à primeira vista. Mas Várcia não ficou chegando perto dela. Ele não sabia quem era aquela moça. E aquela moça era a filha do chefe da clã. Ele tomou cuidado. Mas ele sentiu vontade de se apaixonar. Ele sentiu vontade de se chegar e resolveu. Cigano, me empresta teu violino? Cigano, me empresta teu violino, cigano? Uma coisa aqui pra você. Tem um violininho. Ah, tem um aqui. Ah, esse aí. Se vira com esse aqui, ó. É a mesma coisa. Para aquela que roubou seu coração. Várcia se apaixonou por ela. Era um amor à distância. Era aquele amor gostoso que machuca. Aquela coisa doce que arranha. Mas ele não podia chegar perto dela. Mas tem uma coisa, gente. Nessa história nem tudo é alegria, nem tudo é riso. Certo dia, minha filha! quem é pai?
uma coisa para falar com você. O que é, pai? Tem um casamento arranjado para você. Pai? Menino? Tá decidido. Mas, pai... Meu coração... Teu coração é de quem eu mandar! Mas, pai... Menino, você vai casar com o chefe da clã, o filho dele, do acampamento em frente. Mas, pai, eu não gosto daquele rapaz. Não tem negócio de gostar. Gostar a gente aprende. Com o tempo que você vai aprender a gostar daquele garoto. Mas, pai, eu não... Menina, não temos mais o que conversar. Mas eu não gosto dele. Mas meu pai mandou. E agora? E assim ficou decidido. A menina da Rosa Vermelha ia casar com o filho do chefe da clã do acampamento em frente. E Várzea tomou conhecimento. Quando Várzea toma conhecimento, ele fica triste. Era uma tristeza do lado de lá e uma tristeza do lado de cá. Eram dois apaixonados que já estavam ligados pelo amor. Mas um casamento arranjado, imposto, os separava antes deles se unirem, antes dos corpos se tocarem, eles já estavam separados. E o casamento estava marcado. Várzea ficou muito triste. Várzea pensou besteira, mas num determinado momento ele decidiu. Vou esperar. Vamos ver o que ele vai decidir. E Várzea esperou. O casamento estava marcado. Poucos dias, aquele casamento ia acontecer. E Várzea esperou, e o dia do casamento chegou. A menina, vestida de noiva, com lágrima nos olhos, e Várzea com o coração apertado. Ele foi para casa, não pensou duas vezes, botou a melhor roupa que ele tinha e decidiu: eu vou a esse casamento. Várzea resolveu ir ao casamento. Várzea chegou. Sorrateiramente pela floresta. Procurou e não viu a menina da Rosa Vermelha. Pegou a... É bom que se lembre. Um casamento cigano, o noivo só toca na noiva depois do casamento consumado. Um estava de um lado
e o outro do outro. E Vássia pegou seu violino e mais nada podia fazer. Tocou. Enquanto ele tocava, do outro lado, a menina da rosa vermelha conheceu aquela música. Não é possível. Eu devo estar ouvindo que não existe. E ela seguiu o som. Saiu sem que ninguém a visse. Vássia! Tu é louco, Vássia! O que você está fazendo aqui? Eu vim te buscar. Que isso, Vássia? Eu estou encomendado. Eu tenho que casar. Meu noivo já me foi dado. Não me perguntaram. Eu sou obrigada. Você não o ama, eu te amo. Eu sei, Vássia. Mas tem que ser assim. Sempre foi. Tem que ser assim. Não. Vem comigo. Vássia, não vai dar certo, Vássia. Vão perseguir a gente. Vem comigo. Vai dar tudo certo. Sabe que é uma coração de apaixonada, né? Não é à toa que dizem que a paixão é cega. E ela se cegou. O coração iluminou e ela ficou cega. E ela seguiu Vássia. E seguiram, e foram, eles foram para... Vem comigo que você vai para minha casa, para tua casa. Você vai para minha casa. E eles foram para casa. Vássia. Que história é essa, Vássia? Tu tá doido, menino? Tá trazendo menina encomendada cá pra dentro de casa, isso vai dar errado. Não, mãe. Nós vamos casar. Como você vai casar com uma moça que já tem noivo? Deixa. Nós viemos pra cá. Vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo não, menina. Teu pai vai vir aqui, teu noivo vai vir aqui. Eu não quero confusão na minha... Meu casamento também foi arranjado. Doeu muito eu me separar da pessoa que eu era apaixonada. Faz uma coisa. Você, menina, vai ficar comigo lá no meu quarto. Você vai se vir aí pela casa. Vamos preparar logo esse casamento e vamos ver o bicho que vai dar. Tá legal. Então foi assim. A mãe aprovou. Acabou aprovando. Deixando os dois, mas separados. Prepararam o casamento. Eles casaram. Alguns meses depois, ela já começou a embuchar. Mas viveram felizes. Elas viveram felizes. Foram felizes, viveram felizes. E até que um dia, o busto da menina já estava crescendo, já estava para ver que já vinha herdeiro ali, né? Vássia começou a ficar com aquela cara triste. Amado.
ficou preocupada, afinal de contas ela estava com o filho dele na barriga. E estava vendo o marido no momento em que deveria estar rindo, feliz da vida, por botar um filho no mundo. Ela viu o cara triste. Meu marido, por que você está com essa cara triste? Está arrependido? Não é isso. É que eu estou com coceira no pé. Coceira no pé? É. Tá muito bom a gente morar aqui na casa da mamãe, mas eu estou com coceira no pé. O que é coceira no pé, marido? Na hora que a gente vai ter um filho, tu me vem com essa história de coceira no pé. Eu quero estrada. Eu quero estrada com você. Estrada? É. Eu quero estrada. Vamos ter esse filho em outro lugar. Vamos embarcar numa caravana que passar. Vamos correr mundo. Vamos conhecer outras pessoas. Então vamos, né, marido? Vamos conhecer. Vamos ter nosso filho em outros lugares. Vamos conhecer outros lugares. Viva a tua coceira no pé, marido! Vambora! Vamos embora! E ele saiu correndo. Ela, enquanto podia, ela foi. Não, foi. Ela estava empuxada, mas ela conseguia ganhar. E foram seguindo o caminho. E no meio da estrada ela viu uma caravana. Uma caravana cigana. Com ciganas bonitas dançando. E eles pegaram aquela caravana e foram andando. Sua mulher, seu herdeiro, suas histórias, suas culturas foram ao encontro de novos encontros. Foram ao encontro de novas alegrias. Foram ao encontro de novas tristezas. Foram ao encontro da sua vida cigana. Músicos, toquem! É hora de dançar!
Eu jurei para mim, mas que injuramente, que eu não ia falar nada sobre essa saia que está aí no meio da plateia. Por favor, aplaudam essa saia. E a gente está aqui hoje, junto, é porque aquela que vestia essa saia fez esse projeto. Quando ela me chamou, eu falei, eu não tenho uma saia cigana. Eu tenho medo de entrar na rua da alfândega e comprar uma réplica, uma fantasia de cigana. Eu não quero fantasia. Fantasia eu sei onde se compra. A rua da alfândega está cheia de casa de fantasia. Aí ela falou assim, meio vai lá no guarda-roupa e pega uma. E foi essa. Não esqueçam de perguntar se cigano é ladrão e rouba a criança. Olha, senão vai pagar dobrado, hein? Desculpa, tem que me refazer essa surpresa que você me fez. Não queria passar essa tristeza a vocês, mas hoje é um dia especial. É lógico que foi uma adaptação. Nós trabalhamos com grupos infantos, juvenil e juvenis também. Porque nos interessa essas cabeças ainda que não estão contaminadas. Obrigado. Isso é que nos interessa, para que se faça uma nova geração que dê a essas crianças o direito de serem justas consigo mesmo. Porque isso vai ensinar as pessoas a julgarem. Isso é um princípio básico, ver os dois lados da moeda. E que nós queremos passar é isso, como vocês viram ali na frente. O que se conhece é o cigano de rua, é o contato que vocês têm, realmente. São ciganos de tudo quanto é espécie. Nós temos também as nossas bandas boas e ruins, não estou dizendo que eles sejam ruins. Mas os que passam a impressão de ciganos andando na rua, né, dentro da Bornadiche, e não é uma verdade isso. E os que conseguem, dentro da sociedade, almejar cargos mais altos e importantes, eles, por intimidação, constrangimento, se negam a isso. Eu, por exemplo, tenho um irmão do Poder Judiciário, procurador de Justiça Jorge Bacete Filho, 2 filhos, um casal, todos advogados, eles não assumem. E o maior problema para mim poder acionar esse movimento cultural veio da minha própria família. Porque eu estava me assinando como Bacete, que é o sobrenome dele. E para protegê-lo, eu tive que negar que tinha um irmão durante 30 anos, desde 1987. Para protegê-lo, porque caso acontecesse qualquer coisa com ele, promotor público na época, é porque você falou que ele é cigano, ele está sendo perseguido. Então, isso dos constrangimentos que você passa. Agora, quanto roubar crianças, é muito interessante essa pergunta. Dizem até uma piada, vou até brincar com a nossa tragédia. Quando nasce uma criança cigana, eles colocam um violino no berço e uma moeda. Se pegar o violino, vai ser músico. Se pegar a moeda, vai ser ladrão. Você diz, é o pensamento geral. E nós fazemos, brincamos com isso também, porque nós sabemos que isso não é uma verdade. Para nós não é uma brincadeira. Quantas crianças
Eu tenho que ser rápido também, não fiquei cansativo, porque o público hoje é um público especial. Pode deixar. O que acontece? No século XVII, XVIII, onde as meninas da sociedade, né, da aristocracia, elas cometiam um ato qualquer e engravidavam. Então elas eram mandadas para Veneza, né, para países fora, Itália, dizendo que iriam estudar música. Na verdade, ficavam internadas em conventos até parirem pela criança. Isso não é suposição, isso está escrito em livros de antropólogos. Tá? Quando elas tinham criança, elas voltavam dos estudos e a criança ficava com as irmãs. O que fazer com essas crianças? Tinha que dar um sumiço. Estavam os ciganos, porque eles pegavam as crianças e levavam essas crianças. Daí, o que acontecia? Quando havia qualquer delito numa cidade, onde eles passavam, a polícia batia no acampamento, vejam, na época todos mais morenos ainda, viu um lourinho de olhos azuis, roubou, é criança roubada. Não imaginariam ele que nós fomos o primeiro orfanato ambulante do mundo. Criamos muito aristocratas. Essa é uma das lendas e a solução verdadeira é esta. Não tenho conhecimento de roubar uma criança, mas perguntaram para uma prima minha, e para ela, eu falava assim, você roubou criança? Ela falou assim, meu filho, nós temos tanto trabalho em cuidar das nossas, como é que eu vou criar dos outros? Foi a resposta dela, a mais sensata. Então isso é uma lenda, tá? O de ladrão, de que rouba, que faz, uma das causas, eu não estou citando a causa, uma das causas, vou ser o mais breve possível, eles eram proibidos. Na Inglaterra havia leis que proibiam a passagem dos ciganos através da Inglaterra. Eram punidos. A lei era faça-os andar. Então ele passou, imagina, na carroça, passando por assim, imensidão do país, qualquer que seja ele, passando por uma fazenda, estrada, e vinha uma ovelha, um animal para eles matavam e estavam em família. Então eram tidos como os ladrões, roubavam. Então, isso é uma das... E foi por aí. O primeiro livro escrito foi isso, que causou essa onda toda, foi por um bibliotecário, não era nem escritor, alemão. Ele escreveu em 1700 e pouco, resolveu falar sobre ciganos, e na janelinha dele do segundo andar, isso aí, não sei o que está falando, tudo é documentado. Ele viu os ciganos, falou assim, bom, ciganos, o pessoal assim e tal, o povo estranho veio da Índia, e conheci um cavalo, os cavalos doentes. Cavalo com o olho batizado. Tudo que ele falava da profissão de cigano, ele botava um defeito. E um escritor inglês, linguista de série na época, foi escrever sobre isso, foi até a Alemanha e copiou esse bibliotecário. Daí veio toda essa lenda que ele imaginava como eram os ciganos. Isso é a fonte principal veio daí. Bom, quanto ao ladrão, eu já expliquei. E o que mais vocês querem saber? Tem alguma coisa que vocês têm? Alguma dúvida? Hein? A leitura da mão, assim, você realmente... A leitura da mão também existe muitas lendas, né? Alguns dizem que talvez seja originária da Atlântida. Bom, posições pilares foram encontradas, lâminas e tal. E era um país que era uma cidade que eles praticavam a quiromancia. Então eles saíram divulgando pelo mundo afora a quiromancia, a cartomancia. Agora a quiromancia é uma coisa engraçada, que está escrita na palma da tua mão. Até na Bíblia diz, e Deus colocou linhas nas palmas das mãos dos homens para que eles conhecessem suas obras. A quiromancia. Tem vários trechos que falam que alguns, ou a maioria, ou todos, que eu nunca vi, religioso citar esses parágrafos, o número de Jó, por exemplo, artigo, não sei agora o número, que está na Bíblia. Não vi um religioso citar isso em quiromancia
é um fato até científico. Isso é uma das causas da quiromancia. E ele disse que foi o único povo realmente que aprendeu e saiu pelo mundo de uma quiromancia. Tem uma outra pergunta? Eu fui numa festa, eu vi uma festa uma vez, cigana, ali perto do Arcoador, né? Eu fiquei com uma dúvida porque vocês disseram que não tem a ver com a questão religiosa. Sim. E eu vi que tinha a Santa Sara, que eles acendiam Por isso que eu te falei, Aí eu fiquei né, em relação a essa questão muito da bem. religião. O cigano, como não tem uma religião própria, ele adota a religião que predomina no país na época, em termos de trocar 1500 e pouco, era a religião católica. Então, por necessidade até política, não vamos apanhar, nem vamos morrer e renegar um Deus qualquer que seja ele, ou crença. Então, nós nos adaptávamos, tá? Ou convenientemente à religião de cada país que era predominava essa religião. Mas, na verdade, não temos. E como ela falou ainda há pouco, tem ciganos com todas as religiões possíveis. Nós somos laicos de verdade. Ô Mio, permita dar uma para aqui. Eu acho que é sempre bom a gente ver que o Mio, quando fala, o Mio é um baú de informação de uma cultura. Nossa cultura cristã, porque eu também fui educado na cultura cristã, nós dividimos a festa da religiosidade. As culturas tradicionais, como a cultura afro, o sacro e o profano, como nós cristãos vivemos, está tudo misturado. Então, quando a gente vê a cultura cristã, hoje é dia de festa, hoje é dia de missa, ou dia de culto, eles separam. Mas muitas outras culturas, inclusive a cultura cigana, é tudo mistura. O prazer está com os deuses estão com o prazer. Então é sempre bom a gente ver que a gente está vendo, está sob a ótica de uma cultura que não faz divisão. É só para... Não existe profanação nem do outro. Obrigado. Posso uma parte só? Então, bom dia, meu nome é Elizabeth, eu sou uma Mumicanderacha, e até para justificar essa questão da religiosidade e da etnia. Cigano é etnia, é raça, é cultura. A religiosidade faz parte, como o Mi colocou muito bem, nós temos a tendência de nos apropriarmos da religião, da cultura local, como uma forma de inserção nessa sociedade. Mas, na verdade, cigano é etnia, é caucasiano, é indígena, é negro, é cigano. E entre os ciganos existem várias fontes ainda, vários subgrupos, digamos assim, como existe entre os negros, como existe entre os caucasianos, como existe entre os indígenas, tupis, outros, muitos nas regiões indígenas, nas regiões negros também, e ciganos também, caldeirachas, calões, louvara, outros subgrupos, boiachas, patialas, vários outros, né? Então é só uma questão de esclarecimento. Quando se pensa em cigano, não pode se juntar a questão da religiosidade. Nós não somos religiosidade, nós somos uma cultura, temos uma língua própria, temos uma culinária própria, temos costumes próprios. Essa pertinência é da cultura cigana. Obrigado pelo reforço. Eu vou falar mais antes. Gostaria de saber se vocês têm uma língua, um idioma, um dialeto. Temos um idioma próprio, Alguns dizem que dialeto, mas eu prefiro o idioma, que há uma controvérsia, né, entre os escritores, mas temos. E é uma maneira também de nos identificarmos. Por isso, eu faço até um alerta aqui às pessoas que estão aqui. É lógico que eu estou fugindo um pouco do que nós apresentamos na escola pública. De acordo com o público, nós agimos de outra maneira. Como aqui é uma coisa mais celere, para informação, nós estamos nos estendendo um pouco.
Então, Está no tempo. tempo? Ah, é? Ah, tá bem. Então, o que acontece com, vamos dizer, sobre o patriarcado? Nós somos patriarcado, tá? É uma raça que, onde, aliás, todo o Oriente, vou fazer uma explicação aqui, todo o Oriente, o Oriente Médio, o Oriente Asiático, o Oriental, nós somos patriarcado. Nós encontramos uma dificuldade aqui em fazermos políticas públicas, porque o líder da nossa etnia é o homem que dá o seguimento à etnia cigana. Tanto, por exemplo, que se eu fosse casado com uma pessoa não cigana, meu filho seria cigano. Mas se ela, cigana, fosse casada com um brasileiro ou uma pessoa não cigana, o filho dela não seria cigano. Então, veja bem, como nós nos consideramos patriarcado, o homem que segue, é diferente. Estou fazendo uma confusão, inclusive uma pessoa que liderava falava sobre o comportamento cigano, disse uma frase que ela diz: o filho nascido de uma mãe cigana, cigano será. Essa é uma frase, um pensamento judaico. E eu perguntando, fui pesquisar, porque o único país do Oriente, ele é matriarcado, tem um matriarcado dentro da etnia judaica. É para evitar o estupro das mulheres judaicas. Pode estuprarem nossas mulheres à vontade, porque eles eram judeus. Daí vem essa frase. Então fizeram uma confusão tremenda. E eu encontrei muita dificuldade para ocupar um cargo de liderança na CEPIR. Explique o que é. Há uma preferência lá em mudar. Se estão fazendo políticas públicas, a CEPIR é um órgão, é um órgão que fala que representava as minorias étnicas, tá? Quilombolas, judeus, todas as minorias étnicas que foram convidados ciganos para fazer políticas públicas, leis, por exemplo, a nossa, acampamentos ciganos, terreno, direito nas escolas, esse tipo seria políticas públicas para nós. Mas a impressão que eu tenho é que, uma vez para me constranger, eu falei assim: não, vocês são machões. Não somos machões. É patriarcado, onde há um equilíbrio entre o homem e a mulher. A mulher lidera em casa, muito bem, e isso aí já são 2.500 anos e não vamos mudar, porque nós vamos deixar de ser ciganos. Se quiserem mudar o comportamento de qualquer minoria étnica, estão mudando o comportamento da pessoa. Aí amanhã vamos dizer assim: os grandes industriais, todo mundo usando calçaria. Aí eu não vou querer usar, não vou ser dirigido pela indústria, pela propaganda. O que se ouve aqui no Brasil? Música americana. Eu não tenho jeito de ouvir outras músicas. Então eu não quero ficar, nós não somos. Quando dizem que a minha religião é a liberdade, porque na verdade é essa, nós nos surpreendemos a certos tipos de comportamento. Então, quando fizeram me chamar de machista, eu falei: não, nós somos patriarcados. Isso aí, veja bem, há uma sabedoria muito grande. A mulher usa, na verdade, lá em casa, todo cigano sabe que a mulher tem os seus poderes, mas na hora da truculência, ela sabiamente manda o homem na frente resolver. Isso é sabedoria. Por que nós vamos mudar isso? E estão querendo mudar isso nas instituições educadoras lá em Brasília, que falam sobre cultura cigana. Temos que manter a nossa cultura. Eu conversando uma certa vez com a Cariri, presidente da Casa do Índio, na governadora, ela cuida dos índios doentes, que eles são jogados, né? Os índios não aceitam. E ela falou assim: amigo, ela me chamou uma vez, que ela conheceu meu trabalho, se interessou, quis conversar. Não, nós temos que estudar, não sei o que mais. Você estuda aqui, Cariri. Ela disse: não, eles não podem viver do jeito que estão. Ela disse: pode sim, deve. É um referencial. Há muita sabedoria entre os indígenas. Eles viveram assim há milhões de anos. Eles querem mudar por quê? Por que ele vai ser médico se ele pode ter um médico que trata dele? Por que ele vai querer ser advogado, tirar de onde ele vive,
para resolver os seus problemas, talvez que porventura surgir, tem advogados para isso. Então, ele é um exemplo de que nós vivíamos há milhões de anos. Depois de um ano, ela me ligou e disse assim: Mio, você tem razão. E hoje se faz isso. Existem tribos onde o homem branco é proibido de entrar lá para não contaminá-los, culturalmente também. Chegaram a essa conclusão. Então, por que vamos investir numa coisa que duram há anos? Porque a diversificação, uma ministra espanhola, eu esqueci, não me lembro do nome agora, ela disse: a riqueza de um país está na diversificação cultural que nele existe. Não podemos ser massificados, usar e comermos o que mandam para a gente, o que nos ditam. Tem que haver diversidade, sim, de pensamentos. Então, as pessoas que estão com esse trabalho na mão têm que respeitar, entendeu? E fazer o máximo possível para preservar a cultura, a diversidade de pensamentos. Então, o meu trabalho é esse. Tá? Tem mais outra pergunta? Eu queria voltar para o espetáculo. Sim, vamos. Vou botar uma coisa aqui. Queria antes perguntar para a plateia, essa é uma pergunta indiscreta, mas lá ver o rosto com a de peroba mesmo, sem problema. Tem alguém aqui que está se preparando para casar? Está prestes a casar? Está noivo, noiva? Tá? Que bom. Felicidade para você. É o seguinte, a história... Você está casando com quem você quer? Tem certeza? Que pena que eu cheguei depois. A história, dentro da cultura cigana, e a gente está discutindo cultura, e eu acho que a gente não pode, quando a gente fala da nossa cultura, a gente não pode se preservar, porque eu temo que o Mio tem um poder de sedução muito grande. Ele tem, aliás, a família Mio tem um embasamento cultural muito grande. Eles não são ciganos pó de arroz, eles são ciganos mesmo. Eles conversam, param, sentam em volta da mesa, conversam, discutem, um fica aborrecido com o outro e pá! E a cultura está viva, está latente. E eu temo que de repente a gente saia daqui depois desse inebriar, dessa sedução que o Mio tem, e quando você bota o pé na frente, epa! Aquele maluco ficou me devendo uma explicação. Então vamos logo pagar adiantado? Na nossa cultura, e depois eu quero que o Mio dê uma explicação, porque Mio fala. E às vezes ele fala uma coisa, o que ele está me dizendo? Eu liguei para ele para perguntar sobre essa apresentação, falei de algumas coisas ligadas à nossa realidade atual, né? Aí o Mio fez assim: fica calmo, Marcondes, nós somos uma família. Epa, o que ele quer me dizer com isso? Não perguntei na hora. O que é nós? Eu, que até que se prove o contrário, tenho dúvidas, mas eu não sou cigano, de origem. O que Mio quis dizer a um cara que ele já conhece, talvez há 10 anos. Nós somos uma família. Mas não é isso que eu quero perguntar, não. Mas essa você tem que... Eu queria que você explicasse como é que essa coisa da aderência que se dá ao grupo. Tá? As pessoas que convivem muito tempo, como é que acontece esse ritual de aderência? Outra coisa eu sendo aderido ou não a essa família, eu digo para eles sempre que tem oportunidade de dizer: todas as mulheres que passaram pela minha vida, eu as quis e elas me quiseram. Nossa cultura não comporta você tem que casar com ele. Não comporta isso. Pode até acontecer, mas ela não vê com bons olhos a imposição dos encontros afetivos e reprodutores. O que é o casamento arranjado? É a preservação da etnia. Por isso casam as crianças cedo, 14, 13, 15 anos. Enquanto eles ainda estão sob o nosso domínio. Ah, mas isso é bárbaro. Não é, porque a amizade vem com o tempo. E você está preservando a sua etnia.
se nós não fizermos isso. O que está acontecendo agora, o nosso maiores algozes é a televisão e agora o pior ainda é o computador. Onde as crianças aprendem o tempo todo, mais de 24 horas, valores culturais que não são nossos. Então, por que aquela propaganda ali? Para valorizar os ciganos, para que eles não sintam vergonha do que são. O cigano que cursa uma faculdade foi exatamente o que eu falo, eu senti na minha pele, foi o caso do meu irmão. Ele tinha o pavor de cigano. Porque ele achou que a universidade é cultura, mas não é sabedoria. Então, ele se nega até hoje, ele não assume. Ele fugiu, não se quis casar com uma cigana, porque ele achou que nós éramos rudimentais e a difamação também, ele não suportava isso. Então, a maior parte das crianças casam cedo porque as personalidades se fundem quando você casa cedo. O homem aprende a absorver o defeito da mulher e a mulher idem. Quando você casa com mais de 30 anos, vou citar um caso de um amigo meu violinista, rapidamente, o Schmidt. Ele casou-se ficou solteirão até 50 e poucos anos, vivia bem e conheceu a Margarete, que era uma alemã também, toda certinha. E ele falou assim, vamos separar da Margarete. O que houve? Eu boto meu chinelo ali, ela quer aqui. Meio-dia, eu estou acostumado a almoçar uma hora, quer que eu almoce meio-dia. Ele já estava com a personalidade, com o trato dele, que não tem jeito, se separou. E quando você é jovem, eu, por exemplo, vivi 35 anos também, com a primeira, que não era amiga, mas não era uma boa dona de casa. E quando eu conheci a segunda, eu fiquei assim, meu Deus, é isso? É tão bom assim ser casado também. Então você vê as diferenças, né? Eu me acostumei, fiquei 35 anos achando que o desleixo dela contra mim, por exemplo, certos tratos que eu mereci em casa, eu não recebi, eu achava natural. Eu fui ver a diferença depois que separei. Ou ela se separou de mim, né? Porque uma vez uma menina muito brincalhona falou assim, eu me separei. Falei assim, né, Bíblia, fala a verdade. Ela botou a mão na cadeira, fez uma cara de deboche e falou, você se separou ou ela te deixou? Todo mundo se separa, ninguém diz, eu fui largado. A mulher deixou, eu me separei, né? Desculpa, mas vamos voltar ao sério então. Queria fazer uma pergunta. O governo atual acabou com a CEPI? A CEPI acabou. Né, porque agora com a entrada do novo presidente, as medidas para menos custos e não existem mais. Para mim foi até uma coisa, para mim foi boa, porque homens ali não tinham direito de falar. Inclusive, lá, infelizmente, existia um feminismo. Claramente, tanto que nós estávamos elegendo uma vez no GTC, eu achei aquilo horroroso. Uma das assistentes lá estava selecionando as mulheres, as pessoas que iam sair como delegadas, representantes da cultura em outros estados. Estava faltando gente e tal, de repente uma cigana se ofereceu, opa, uma mulher. Eu achei aquilo injusto. Então ela estava dando preferência, não a uma pessoa que tivesse capacidade, mas ao lado feminino. Então não havia como eu estar lá. Eu me desliguei de Brasília, falei assim, não vou fazer isso. Eu vi, por exemplo, isso aqui até não é uma... Existe um preconceito em todos os lugares, de qualquer forma. Foi eleita para ser delegada em Brasília, quer dizer, a delegada significa ser representante geral dos estados ciganos, né? As pessoas que vivem em cada estado. Uma menina de 18 anos. A nossa cultura é patriarcal. O que estaria fazendo um homem de 75, vendo uma menina me representar minha cultura que nada sabia, que nem era uma cigana, ainda tem mais essa. Esse negócio de auto-identificação, a pessoa se identificar com cigana, autodeclaração, é muito ruim, porque a pessoa não sabe nada. E ela, no discurso ainda foi pior, coitada, porque ela falou, não, eu estou muito feliz e eu estou aprendendo muito com os ciganos mais velhos. Aqui ele falou, porque, peraí, mas para representar uma cultura, nós temos que ter sábios, não crianças que estão aprendendo a cultura cigana para falar de cigano. Eu achei aquilo um desaforo. Eu me retirei de Brasília. Fiquei sem chance de representar a minha cultura aqui do Rio. E o que acontece isso? Há que há o respeito. Respeitando, sim, certa a colaboração da mulher, a liderança em certas situações, mas não como estávamos impondo em Brasília. É que
quando o senhor esteve aqui conosco, vocês estiveram, está dando para vocês ouvirem, gente? Vocês colocaram algumas coisas assim que eu desconhecia, acho que a maior parte também deve desconhecer. Por exemplo, por que da questão deles serem nômades, né? Como é que começou essa história de vocês serem nômades? Um monte de coisas. A questão da perseguição que vocês sofreram, né? Queria que o senhor mencionasse, por gentileza. Como vocês pagam taxas para os acampamentos, né? Para a prefeitura, eu desconheci isso também. A questão da Segunda Guerra, foram acho que meio milhão, né, de ciganos dizimados. Né? Existe uma estimativa até de 2 milhões de ciganos. A gente fala dos judeus, né, Roberto? E eu lendo um pouco, né, só que a gente lê na internet e não sabe se é legítimo, por isso que eu estou perguntando. Então, assim, gostaria que o senhor comentasse a questão da perseguição, o fato de vocês serem nômades, e se os povos vieram mesmo da Índia, que fala, né, no site todo está dizendo isso. Os últimos estudos agora, os mais atuais, que tenham saído da Índia, descendo no século XIII, onde foi registrada a descida do povo cigano da cidade mais praticamente de Punjab, onde se fala o sânscrito. É uma das posições. Eu acho, mas nós, como ciganos, instintivamente, até perdi amizade com o antropólogo, mas nós citamos. Alguns dizem até que seríamos oriundos dos xiitas, que nós temos, inclusive, coisas parecidas com o mundo árabe, mais comuns. O da indiana tem, sim, um casamento. Tá? Mas isso foi um ato político, quando Indira Gandhi era ministra na Índia, e o Brine, em 74, os ciganos de elite estavam pedindo terrenos, também terras, que supostamente foram também expulsos de lá. Suponham isso também. Então, para calar a boca do cigano, peraí, mais um Israel aí, quem vai dar mais terra? Então, resolveram calar a boca. Naturalmente, houve algum acerto com a Índia, e Indira Gandhi falou assim, então, os ciganos podem se considerar cidadãos ciganos, que não tiverem identidade, porque na Europa, até uns 10 anos atrás, em alguns países não se dava a identidade do país que nascia. Por exemplo, na Itália, vamos dizer assim, suposição, ele nascia na Itália, estava ali na identidade cigano. Não era como aqui, eu nasci aqui e sou brasileiro. Havia essa discriminação. Agora, ultimamente, eles estão dando a nacionalidade onde a pessoa nasceu, para os ciganos. Então, eu tenho a impressão que aí foi um acerto para aqueles ciganos, que tinham poder também político aquisitivo, parar de procurar e querer mais terras, que ia haver mais confusão. E aí encerraram o assunto. Então, nós somos cidadãos. Só que a Índia diz, qualquer cidadão que não tiver a identidade do local em que vive, que ele não quer mais ser tido só como cigano, ele pode adquirir a cidadania indiana. Só que a Índia nunca se manifestou em qualquer uma dessas situações. Nós fomos expulsos de alguns lugares, de alguns países, mais recentemente Itália e França, se manifestaram em favor dos ciganos. Então, quer dizer, na verdade, a Índia não nos tolera, não nos aceita como ciganos. E existe essa problema. Alguns, no caso antigo, diria que do Egito, outros de Atlântida, outros de até seres. Aí existe uma série de variações que você não pode afirmar. A saída desse grupo, logicamente, foi exposto porque eram atacados. Existia muito isso, né? Invadirem. Uns invadiam a cidadania de outros países. Havia essa situação de guerra para cobrar impostos. Falando-se em civilização e colonização. Na verdade, era extorquir. Eles invadiram, por exemplo, a Índia agora, nossa, vai pagar imposto para a gente. Roma fazia muito isso. César, vamos invadir nosso vizinho, que vocês pegaram de vocês, e eles vão trabalhar e vão pagar impostos. Aí começou todo esse drama nosso. E a questão de vocês serem nômades foi por conta das perseguições? Exatamente, como eu te falei agora, tem uma revista que diz assim, você gostaria de tê-los como vizinhos, e mostra alguns ciganos na França. E as ações são várias. E na Inglaterra e outros países, em 1600, a lei era faça uso andar. E como nós não temos pátria, a pátria é aquela onde nós estamos. Oi, atualmente, o que move
liberdade, é a liberdade. Casa era, hoje eu digo, eu morava do lado de um quilombo, que eram várias famílias da mesma, do mesmo tronco, negros. E meu colega terminou o primário comigo. Aí, quando a gente terminou o primário, eu perguntei para ele assim: e aí, cara, tu vai pro admissão? Que tinha uma admissão ao ginásio? E ele disse: eu não, lá em casa ninguém fez. Por que eu vou ser o melhor? Uma vez, numa outra oportunidade, conversando com uma caigande, ela universitária, ela disse o seguinte: quando eu chego na faculdade, eu não sou da faculdade. Quando eu saio da faculdade e volto para minha aldeia, eu já não sou da minha aldeia. Me deu uma inspiração aqui, falar para vocês que são educadores e que recebem milhões de crianças de várias origens. Plantem esperança no mundo melhor. No mundo onde você possa ter o direito até de não ir para a escola, mas de até. No mundo que você tenha o direito de ir para a faculdade, mas esse direito não vai funcionar se a fome, a esperança, que é fome, esperança é fome, é uma fome divina, que a divina fome da esperança, que o mundo melhor não seja plantado por vocês, porque em casa não dá para reestruturar a família dentro de casa, não. É mãe ralando de um lado, pai ralando do outro. E a criança 3, 4 horas do dia com vocês. Gente, tem um verbo que a gente tem que conjugar. Se vira, planta fome, de um mundo melhor. Aonde excesso de diferença seja riqueza. Então vamos seguir agora um pouquinho só com a dança cigana. Eu vou apresentar um número de romanês. E depois vou passar 2 passos, uma coisinha básica, cigano para todo mundo sair com sua ciganidade. Eu não sou cigana, amo o povo cigano. E eu me considero filho do meu já, pelo convívio que eu tenho. Eu amo esse povo. Minha mão foi queimada, então eu estou com dificuldade mas farei o meu melhor, tá? Vamos lá, gente.
muita vontade de cá, vem cá, vem pra cá comigo. Vem pra cá. Ô, Nil! Manda aí! Agora vai ser na luz! A saia pode deitar. Por isso amor, não tem tempo de chorar. Esse amor deve ser essa maneira. Oi! Não te lembro, não te complementa. O amor do mês passado. Vivir la fortuna del destino. El destino no